A batida futurista dá o ritmo de uma viagem por uma cidade em que avatares dançam alegremente, consomem drinks no bar e caminham por avenidas repletas de carros voadores. Essa experiência de realidade virtual faz parte de projetos imersivos apresentados aos montes nos últimos dias no Texas, no maior festival de inovação do planeta. A ideia é essa mesmo, chamar personalidades de várias áreas, todas ligadas na cultura digital, para discutir como, em breve, gente como a gente poderá interagir para valer dentro desse novo universo. I think what makes South by Southwest unique is the interface of ideas. Mas esse mergulho no mundo virtual é para valer ou a internet daqui a 30 anos trará outras surpresas? E se o futuro estiver mesmo nesse metaverso, quais são os próximos passos? E qual será o papel da tecnologia das criptomoedas, o blockchain, dentro desse contexto? Na South by Southwest, esses são temas que movem paixões e discussões acaloradas de altíssimo nível. O Mark Zuckerberg, do Facebook, acredita, por exemplo, que o futuro está sim no metaverso e já avisou que, em breve, a tecnologia do blockchain será usada para emitir tokens digitais, os já famosos NFTs, no próprio Instagram. In the metaverse, I think it's going to be fundamentally more interoperable, where your fundamental experiences that you're embodied in your identity, your digital avatar, all your stuff. Afinal, quais são as principais tendências discutidas na SXSW desse ano? Quais os maiores desafios tecnológicos? E como fica a nossa segurança no mundo real com tantas inovações? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com os editores executivos André Miranda e Luísa Baptista, que foram até Austin, no Texas, acompanhar isso tudo de perto. Fique com a gente. André Miranda e Luísa Baptista. Começando por você, André, explica pra gente o que é esse festival SXSW e por que ele é importante. O festival é South by Southwest, né? Tem essa sigla pela qual ele é conhecido no mundo inteiro, SXSW. É um festival que existe desde a década de 90 e que ele começa como um festival de música e depois ele vai abraçando outras áreas do conhecimento e, enfim, outros debates sobre inovação, futuro, que aí, enfim, tinha música, vem cinema, e aí fala de tecnologia, fala de medicina, fala de transporte, fala de política, enfim, fala um pouco de tudo dentro desse conceito de inovação. Então, se a gente pensar, resumindo o que é o South by Southwest em poucas palavras, é um festival para pensar o futuro. E aí, Luísa, pensando o futuro, né, nessa edição, quais foram os grandes temas em discussão? Para onde caminha esse universo da tecnologia, que na verdade é o nosso universo cada vez mais, né? Acho que a gente falou basicamente no SXSW desse ano de 3 grandes temas: metaverso, NFT e Web3. Em quase todas as mesas a gente falou desses temas. Então, quando a gente fala de tecnologia, fala de futuro, a gente vai falar desses 3 grandes temas. Acho que a gente podia começar, né, falando um pouco do metaverso. Ele ainda não está em grande desenvolvimento, a gente não tem ainda o metaverso acontecendo hoje, mas o metaverso promete. Isso muito por conta do Facebook. O Facebook até mudou o nome, a gente ainda fala Facebook, mas a empresa ela já virou o nome para Meta, deixando claro seu interesse e seu posicionamento de mercado. Eles vão investir em metaverso. E o Mark Zuckerberg, inclusive, esteve no evento. Ele esteve no evento essa semana falando do interesse deles por esse investimento. Facebook co-founder Mark Zuckerberg spoke at South by Southwest today. His topic? One we're hearing more about, the metaverse. Mas a tecnologia ainda não chegou lá. A gente ainda não está no ponto em que o metaverso ele está pronto para ser desenvolvido para o mercado. Ele ainda está na cabeça, né, das empresas, ainda está
sendo pensado e a tecnologia não chegou no ponto de desenvolvimento. Mas esse é o grande tema do momento. Luísa, você pode detalhar um pouquinho mais? Quando a gente fala de metaverso, NFT, Web3, estamos falando de quê? O metaverso a gente até já falou aqui no podcast, né? É um grande universo virtual. E NFT e Web3 são o que exatamente? O metaverso é um ambiente virtual que emula o real, né? Então as pessoas vão poder utilizar avatares em 3D para conviver, trabalhar, jogar, enfim, vai existir uma economia no mundo virtual. O NFT tem até uma sigla que a gente sempre fala quando a gente fala de NFT, né? Eu vou até falar que é um token não fundível que a gente comercializa no ambiente virtual, então a gente vai poder comprar, a gente pode já, né? Comprar obras de arte, comprar coisas no ambiente virtual através disso, é isso que diz que aquilo é autêntico. Então, se eu quiser comprar uma obra virtual hoje, é isso, o NFT que diz que isso é autêntico. Isso vai ser muito importante no metaverso. E o Web3 é a nova fase da internet. Então, a gente teve a Web 1, aquele comecinho da internet, tudo ainda era mato na internet, na Web 1. A Web 2, que tem a ver com as redes sociais, o desenvolvimento das relações entre a gente, né, entre as redes, que é muito formado ali por plataformas, Google e Facebook dominando aquele momento. E a Web3, que é essa nova fase, que assim como o metaverso, ainda está super em desenvolvimento, ainda tem ali uns anos para percorrer, para a gente dizer que estamos nessa nova fase da internet. A Web3 é a internet descentralizada, que pode ser gerida pela blockchain, a famosa plataforma de transações das criptomoedas. Essa nova fase passaria a ser baseada em tecnologia blockchain. Então, uma tecnologia descentralizada, que não teria assim, controle específico, né? Um responsável, uma plataforma centralizadora de informação. O usuário ele teria controle sobre os seus dados, ele poderia escolher quem tem um controle dos seus dados. Então, mudaria a nossa forma de relação com as plataformas. A gente assumiria o controle. É essa a proposta da Web3. Então, tudo meio que se conecta lá na frente, nesses três ambientes, né? Web3, metaverso e NFT. E aí a gente teve um impulso trágico, mas um impulso que foi o da pandemia, na adaptação das pessoas ao mundo virtual, às conversas virtuais. A gente teve um boom, né, no tipo de comunicação por meio da internet, justamente pelas limitações de locomoção que a gente teve ao longo desses últimos 2 anos. Isso foi discutido dentro do evento, em que medida a própria pandemia impulsionou tudo isso que a gente acaba conversando aqui e que está se desenvolvendo pelo mundo? Foi. A gente teve aqui um debate com a participação do Philip Rosedale, por exemplo. Rosedale foi o físico que criou o Second Life, né? Que as pessoas adoram quando, enfim, não conseguem entender bem o que é metaverso, as pessoas falam, é tipo Second Life. Enfim, é tipo Second Life, sim. O Second Life seria um dos mundos possíveis dentro desse vários mundos que são metaverso, em que haverão pontes para ligar um mundo ao outro, né? E ele falou isso, cara, a gente viveu ali durante os primeiros 2 meses, 3 meses de pandemia, uma realidade que, sei lá, 30% do nosso tempo foi dedicado a interações virtuais e em ferramentas com pouquíssimos recursos, né? Que é você ficar na frente de um computador olhando para uma tela com pessoas, vendo a carinha das pessoas. Então, se a gente foi forçado a ficar 30% do nosso tempo, em alguns casos mais de 30%, né? Talvez no nosso caso, por exemplo, jornalista, a gente ficou bastante tempo, enfim, nessas reuniões de Zoom, Teams, esses aplicativos todos. Então, se a gente conseguiu ali, forçadamente, ficar tanto tempo tendo interações puramente virtuais, sabe, por um motivo que a gente foi obrigado pela pandemia, será que a gente não consegue fazer isso por esse mesmo tempo, por mais algum tempo, para brincar com os amigos, para encontrar parentes, para ter reuniões em que você vai poder gesticular, em você vai poder olhar para o lado, olhar, enfim, para o outro, vai poder levantar, não vai ficar só sentado numa cadeira olhando para o computador. Ele perguntou muito isso. Será que a pandemia não mostrou para a gente, cara, estar nesse universo virtual é muito mais possível do que a gente imaginaria há alguns anos? Enfim, talvez a pandemia tenha acelerado um processo de mudança de comportamento da sociedade.
é algo que a gente vai saber no futuro, né? Que é aquela que eu falei no início. É aquela brincadeira de futurologia. O André, o Facebook mais uma vez está no centro da polêmica, né? Como é que foi a participação do Mark Zuckerberg aí no evento? Ele respondeu ao bombardeio de críticas, falou sobre a queda de faturamento na empresa, como é que foi? Não respondeu nada, né? Como a gente sempre espera do Mark Zuckerberg. Eu acho que ele só responde quando, depois de 25 cartas e intimações do Senado americano, ele responde por mensagem, né? Quer dizer, ele já foi pessoalmente. Enfim, ele veio para cá, foi a segunda participação dele na história do South by Southwest. Ele tinha vindo em 2008 também. Em 2008 também foi um fiasco, a gente não estava aqui, mas, enfim, temos as histórias, lemos sobre o assunto. Naquela época, discutia-se muito a privacidade dos usuários, né? Enfim, se o Facebook afetava ou não a privacidade, não se falou sobre isso. The more control and the more granular control that we can give people, the more information that people are going to be able to share, and the more we're going to be able to achieve our goals. E agora discute-se um monte de coisa, discute-se o futuro do próprio Facebook, né? Ele muda o modelo de negócio da empresa no ano passado, ele muda o nome da empresa de Facebook para Meta, né? A plataforma continua se chamando Facebook, mas o nome da empresa não é mais Facebook, é Meta. Ele cria um ambiente de metaverso chamado Horizon, e ele diz que a empresa agora vai ser transformada em uma plataforma de interações sociais dentro do metaverso. Só que, assim, isso tem milhões de implicações. A gente tem aí os questionamentos recentes do Facebook. Como é que o Facebook modera conteúdo? Como é que o Facebook lida com publicidade, considerando essa tremenda polarização política que foi criada nos últimos anos e que o Facebook faz parte? Como é que a gente vai discutir transações financeiras dentro desse universo novo, considerando, sei lá, que são milhões de microtransações, enfim, e que isso vai dar segurança, isso vai gerar lavagem de dinheiro? Tem mil questionamentos possíveis aí sobre o que vai ser o metaverso que o Facebook não esclarece. Tem um hype em cima do assunto. Também ficar dizendo que o metaverso não vai dar certo é meio complicado porque é muito recente, né? O Facebook ele muda o nome há 6 meses, então não dá para dizer que vai ser uma coisa, enfim, que vai dar errado em 6 meses, mas tem um hype muito grande e ele fica ali redobrando a aposta. Olha, a gente vai ser assim, a gente vai ser assado. Ele próprio assumiu que ainda falta muita coisa, que a tecnologia tem que avançar. Um elemento muito importante do metaverso são os óculos, né? Como é que vão ser esses óculos de realidade virtual aumentada, que teoricamente, no universo futurista ali daquelas séries tipo Black Mirror, a gente vai poder usar no meio da rua para poder interagir com o mundo físico? Ele próprio admite, cara, a tecnologia está muito distante disso. A gente ainda tem que avançar um pouquinho para chegar ali. Resumindo, ele não responde às críticas, ele não fala da queda de faturamento da empresa. A empresa, o Facebook, por exemplo, em fevereiro desse ano, ele despecou 26% das ações porque as pessoas não levam tanta confiança nele sobre essa história de metaverso, pelas milhões de críticas que a plataforma tem recebido por consequências políticas do seu uso. Mas também não dá para dizer que a Meta vai dar errado dentro da filosofia que ele quer aplicar para o metaverso. O metaverso, sim, é possível. Ainda está distante, mas é possível. A questão é se o Facebook vai ter fôlego para chegar lá forte como ele é hoje, ainda é hoje, apesar das últimas quedas, quando essa tecnologia estiver madura e quando as pessoas estiverem usando ela na prática. Luísa, nesse contexto, a gente pode dizer que hoje o que freia o desenvolvimento do metaverso, da realidade virtual, é a própria tecnologia da realidade virtual que não está madura o suficiente, ou a gente ainda tem um importante gap de conectividade que nos afasta desse tipo de inovação? O que se questionou muito no evento não foi nem tanto uma questão de conectividade, foi mesmo uma questão da tecnologia, dos aparelhos, né, o uso dos óculos, porque um estudo recente, até do próprio Facebook, mostra que as pessoas sentem muita náusea atualmente utilizando o aparelho atual, né, os óculos atuais. Eles não veem como uma questão da conectividade, e sim como uma questão dos aparelhos atuais que a gente tem não serem suficientes para a gente conseguir utilizar por muito tempo, o que torna inviável a gente conseguir, né, utilizar o metaverso por mais de 15 minutos. Isso causa náusea. Até a gente utilizando como teste no evento, os testes que eles fazem hoje com esses aparelhos, com algumas iniciativas já presentes de metaverso aqui, você não aguenta mais de 10 minutos utilizando esses produtos. Então, realmente, está distante por uma questão também dos aparelhos disponíveis hoje. Os óculos não estão confortáveis o suficiente. A gente foi numa experiência de um show com óculos de realidade virtual.
Então, era uma experiência... A gente está acostumado muito com game de realidade virtual, de você colocar um óculos e fazer um game, e participar de um game, né? Isso até já é uma coisa comum, né? Os gamers têm óculos de realidade virtual em casa. A gente fez uma experiência diferente de participar de um show de realidade virtual. Então, a gente foi lá, colocou o óculos, enfim, viu a banda tocando, e é uma experiência muito diferente. Só que ela dura 5 minutos, é uma música. Então, é o tempo que você aguenta ficar com óculos e participar de uma experiência imersiva hoje. Então, existe um gap ali que não é de conexão. Pelo menos não aqui, né, nos Estados Unidos, enfim, não temos um problema de conexão em relação a isso. É um problema realmente, claro, vamos ter que avançar quando estivermos todos conectados, com uma coisa muito grande. Mas hoje eu acho que tem uma limitação muito dos óculos, que são muito desconfortáveis ainda, e até o Mark fala sobre isso, sobre não ser socialmente aceito. Imagina você andar com aquele aparelho enorme na cara e não na rua, né, em qualquer lugar, não vai ser socialmente aceito. Então, precisa avançar em relação a isso. E eu acho interessante que um dos especialistas que a gente ouviu em uma das mesas, o Scott Galloway, ele fala sobre o futuro, e ele fala que ele acredita que a evolução mais rápida vai ser, na verdade, não o uso de óculos, mas o uso desse tipo de interação com o metaverso por áudio. Porque a gente já está muito acostumado com o uso de fones no dia a dia, enfim, e que a gente vai primeiro participar do metaverso por áudio e não por óculos. Então, achei também uma visão diferente de futuro, da gente talvez entrar por uma porta diferente no metaverso. Mas o que precisa avançar mesmo na tecnologia é a inteligência artificial. É isso que vai fazer muita diferença. Só que a gente está muito... As buzzwords do momento são metaverso, NFT, Web3, mas alguns especialistas falam muito sobre inteligência artificial, que na verdade é esse o caminho da tecnologia e é isso que vai fazer a diferença. Só para a gente colocar aí uma pimentinha na discussão. Mas, André, eu fiquei com a impressão de que muitos especialistas são meio céticos em relação ao metaverso, né? Muitos dizem que não vai ser isso tudo aí que o Zuckerberg propagandeia, pelo menos não nesse momento, não dessa forma. E até ex-funcionários do Facebook têm feito muitas críticas à empresa, inclusive aí no evento, como a Frances Haugen e a Katie Harbath. O que elas disseram por aí? O que os especialistas têm dito a respeito do Facebook? Sim, eu acho que a gente tem que também separar um pouco o que é o Facebook e o que é o metaverso, né? Porque o Facebook está na berlinda há muito tempo, não pelo metaverso. Ele está berlinda por outros pontos que, enfim, que é inclusive a influência política que a plataforma permitiu ali em alguns momentos. A história da Cambridge Analytica, quando vazaram dados de usuários, esses dados foram vendidos, foram utilizados em campanhas políticas. Se criou um registro imenso, com os perfis de 87 milhões de pessoas. Parte desses dados veio parar nas mãos de uma empresa aqui no Reino Unido, a Cambridge Analytica. A consultoria usou as informações para influenciar alguns eleitores americanos na campanha presidencial de 2016. Então, isso é um ponto. E tem a questão do futuro, tem a questão do metaverso, o que vai acontecer dali para frente. Enfim, é uma aposta muito grande do Zuckerberg, e tem gente que acha que vai dar certo, que o mundo vai caminhar para isso mesmo, e tem gente que é um pouco mais cético. Sobre a participação das ex-funcionárias do Facebook, enfim, como eu disse, o Facebook está na berlinda há muito tempo. Então, aqui vieram para cá, por exemplo, a Frances Haugen, que ela foi era uma cientista de dados do Facebook que vazou documentos da empresa mostrando que o Facebook ele prioriza o lucro independentemente da segurança da informação do usuário, né, que chega para o usuário. Então ela depois no Senado americano, primeiro foi uma matéria, se não me engano, no New York Times, depois ela apareceu ao público, revelou o nome, depois do Senado americano, e agora um pouco ganhou essa função, né, de denunciante do Facebook, né. Outra que teve aqui foi a Kate Harbath, que ela foi durante 10 anos diretora de políticas públicas do Facebook. O que isso quer dizer? Ela interagia com governos para pensar eleições. Então, considerando os últimos 10 anos, onde o Facebook, não só o Facebook, as redes sociais em geral, sim, tiveram influência muito forte nos resultados das eleições, sim, tem responsabilidade sobre essa polarização gigante que a gente vê no mundo hoje, ela teve um cargo muito importante.
E ela critica muito como o Facebook... Ela, obviamente, não critica os 10 anos de gestão dela, mas ela critica como o Facebook demorou e demora a se preocupar com as informações que chegam aos usuários. Ela fala muito que hoje o Facebook se preocupa com o que chega em inglês, porque, enfim, o Facebook é dos Estados Unidos, então o idioma natural deles é o inglês, mas ainda não tem ali uma tecnologia mais pulsante, ou então, pelo menos, não tem uma tecnologia mais transparente e clara de como faz isso em outros idiomas. E a gente vai ter aí 2 anos de eleições, que esse ano de 2022 e 2024, com eleições muito importantes no mundo inteiro, né? Citando 2 exemplos, no Brasil 22 você tem a eleição presidencial, né? Enfim, num país mega polarizado, como a gente sabe, e 24 você tem a eleição presidencial dos Estados Unidos com a possível volta do Trump, que é um cara que surfou nessa onda de Facebook loucamente. Enfim, é uma das pessoas ali que podem ter se utilizado dessa compra de dados, ou enfim, do Facebook. Então, enfim, o Facebook está na berlinda por esses fatores antigos. Eles estão tentando mudar sua imagem para o metaverso, né? A gente não sabe se vai dar certo, mas são coisas um pouquinho diferentes que obviamente se encaixam e, sei lá, essa insegurança do passado com essa incerteza do futuro que faz os investidores confiarem menos no Facebook e é o que fez as ações caírem, o Zuckerberg que tá tão na berlinda. Gente, ninguém fala de segurança de dados porque a gente está falando em avanços de realidade virtual, a gente tem falado do avanço da inteligência artificial e tudo isso, na verdade, é a recepção pelo meio virtual dos nossos dados reais. E o pessoal aí não está preocupado? Sim, as pessoas estão preocupadas com segurança de dados, só que aqui o que a gente percebe, essa visão futurista tem um pouco de uma visão romântica, né? Não se preocupam mais com coisas bacanas que vão acontecer, o legal da tecnologia e não tanto os problemas da tecnologia. Mas uma das mesas que a gente viu aqui, da Amy Webb, ela fala muito sobre o que pode acontecer quando tudo der errado, quando a gente não se preocupa com a segurança da informação, quando a gente não se preocupa com boas práticas de tecnologia. Então ela fala justamente sobre esse ponto que você trouxe. Por exemplo, a inteligência artificial, se ela não for bem administrada, se os nossos dados não forem bem administrados. Então é esse lado justamente de segurança de dados. Porque a inteligência artificial, ela não precisa mais que você entregue seus dados. Ela pode saber quem é você, avaliando a sua cara, né? Avaliando a sua respiração, avaliando coisas sobre você. Ela te reconhece com facilidade. Então isso, em termos de segurança, é crítico. E ela explica sobre isso também. Ela fala que realmente essa discussão de segurança é muito importante. Mas a gente, nesse tipo de evento de tecnologia, realmente a gente vai para uma visão mais romântica da tecnologia, eu acho, e não tanto para uma visão crítica. Temos alguns especialistas falando sobre isso, mas poucos. Esse foi um exemplo, né? Ela teme o que pode acontecer, mas acho que tem poucas implementações práticas do que fazer em relação a isso. Luísa Batista, André Miranda, muito obrigado pela participação de vocês. Um abraço e um bom retorno. Valeu, gente. Um abraço. Obrigada, pessoal. Obrigado, Carol Maltic. Espero que os algoritmos não tenham escutado essa ligação e vão reclamar com a gente depois nas redes sociais. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios do canal no YouTube, da SWSX e também do canal Startse. A produção é da Jéssica Marques e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.